O livro de Êxodo, capítulo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Asser. Todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. José morreu, e também todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Então um novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito. E disse ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia, para que não se multiplique e aconteça que, em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos, lute contra nós e vá embora desta terra. Por isso, colocaram feitores sobre eles, para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso, os egípcios escravizavam os israelitas com mais rigor. E assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados com barro e com tijolos, e com todo tipo de trabalho no campo. Enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. As parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias no parto, e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o. Mas, se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: por que fizestes isso, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso, Deus foi bom para com as parteiras. E o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixai viver todas as meninas. Êxodo, capítulo 2. O nascimento de Moisés. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-o de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança, que estava chorando, e teve compaixão dela. E disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: leva este menino e cria-o para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó,
que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque o tirei das águas. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles. E viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou, então, para um lado e para outro e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus brigando, e perguntou ao agressor: Por que maltratas o teu próximo? Ele respondeu: Quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me, como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: Certamente já descobriram o que aconteceu. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian. E lá se sentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que voltastes tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos livrou dos pastores, e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às filhas: Onde está ele? Por que deixastes o homem lá? Chamai-o para comer. Moisés concordou em morar com aquele homem, e este lhe deu sua filha Zípora em casamento. E ela deu à luz um filho, a quem ele deu o nome de Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estrangeira. A morte do rei do Egito. Depois de muitos dias, o rei do Egito morreu, e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam.